Boa noite. Iniciamos a nossa última noite da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Pesqueira. Iniciamos com a palestra Tecnologia Assistiva à Pessoa com Deficiência Visual, Acessibilidade Além da Rampa, com Patrícia Rocha, revisora de texto Braille da UFRPE, Núcleo de Acessibilidade, professora do curso de especialização em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva da UPE, doutoranda em Educação em Ciências, Química, da Vida e Saúde. Olá, boa noite a todos e todas. Então, hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a tecnologia assistiva e as pessoas com deficiência visual. Eu sou, como já foi dito, revisora de texto Braille. Tenho também experiência na rede estadual como braillista e estudo e trabalho na área da deficiência das pessoas com deficiência visual já há algum tempo. Vim compartilhar um pouco desse meu aprendizado com vocês para que possa ser um norte, né? Eu não sou especialista na área de inteligência artificial, mas para que possa auxiliar, né, esse outro viés para os pesquisadores e os desenvolvedores na área. Então, como eu disse, meu nome é Patrícia Por Deus, meu sinal em Libras é esse. Eu sou morena, tenho cabelos castanhos escuros, cacheados, divididos para lateral. Uso óculos com lente redonda, grande. Estou usando um batom cor de vinho e uma blusa com gola canoa, preta com listras finas horizontais brancas. Antes de começar, eu trouxe duas imagens para a gente discutir um pouquinho. Então, a primeira é que tem um círculo com vários pictogramas representando pessoas. Então, homens, mulheres, pessoas com bengala, pessoas em cadeira de rodas, e acima dele está escrito inclusão. E a outra imagem é a receita de um bolo de milho. Eu trouxe isso porque antes de discutir sobre tecnologia assistiva, sobre acessibilidade, a gente precisa partir do entendimento de que, no Brasil, nós não temos inclusão ainda. Nós estamos caminhando, nós temos iniciativas inclusivas, inclusive recentemente se acalorou bastante o debate sobre inclusão na educação, por conta da nova política de governo, e precisamos deixar bem claro, a inclusão, ou ela existe ou ela não existe. Ela não existe pela metade. Ela não existe para atender só um grupo, só uma parcela da população. Então, enquanto a gente não alcançar essa inclusão que contemple realmente a todos, o que a gente tem não pode ser chamado de inclusão, né? Estamos a caminho da inclusão. E a outra coisa é que não existe uma receita de bolo para trabalhar com pessoas com deficiência, porque elas não se resumem à deficiência, não se resumem a um laudo. Elas são pessoas, e pessoas são plurais, pessoas são heterogêneas e pessoas têm inúmeras características diferentes. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são orientações, são nortes do que é mais comum, do que a gente encontra com mais facilidade, mas é importante ao desenvolver um produto, ao pensar num produto para um público específico, que a gente estude aquele público e que a gente faça também uma pesquisa, né, de aceitação, de como é que aquele público vai receber aquilo que a gente pensou. Porque às vezes, e principalmente eu vejo muito isso em produtos pensados para pessoas com deficiência, se pensa o produto, se desenha o produto, se produz, mas não se conversa com o público-alvo, que é a pessoa com deficiência, o principal interessado naquilo ali. E isso muitas vezes leva ao erro. Então, para evitar, é bom sempre a gente lembrar, não existe receita do bolo, e o ideal é que a gente converse e sonde as pessoas que vão ser alvo, né, daquele produto que a gente está pensando.
E aí, como vamos tratar de pessoas com deficiência, eu gostaria de apresentar a vocês, compartilhar, caso não conheçam, a definição mais atual de pessoa com deficiência. Essa definição é da ONU, de 2006, da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, e ela foi uma mudança de paradigma, porque até antes dela, as pessoas com deficiência eram vistas e definidas a partir de um modelo médico, considerando que a deficiência era uma falta, uma falha e algo que precisava ser corrigido, normatizado, consertado, né? E a partir de 2006, com a convenção, se gerou um novo conceito, que é o biopsicossocial, que leva em consideração características da pessoa e do ambiente que ela está inserida. Então, a definição, abre aspas, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A partir dessa definição, se desloca a questão das barreiras, né, da deficiência da pessoa e se traz essas barreiras para onde elas realmente estão, a sociedade que acolhe ou não aquelas pessoas. Dito isso, vamos entrar, né, no público-alvo da minha fala de hoje, as pessoas com deficiência visual. Eu trouxe de propósito o desenho, né, do que geralmente as pessoas imaginam quando a gente fala pessoa com deficiência visual. Tem aí uma foto de uma pessoa com óculos escuros, uma bengala longa, caminhando. Quando a gente fala de pessoa com deficiência visual, a gente geralmente remete a pessoa cega e dentro desse estereótipo, uma pessoa com bengala e com óculos escuros. As pessoas com deficiência visual, elas são divididas em dois grandes grupos, mas como quando a gente fala com pessoas com deficiência de uma forma geral, a gente tem diversas barreiras atitudinais que acabam gerando esses estigmas e esses conceitos, né, preconceitos, esses conceitos que a gente tem antes de conhecer a realidade. Por isso eu trouxe uma citação de Goethe, que fala aqui, abre aspas, as barreiras atitudinais são aquelas estabelecidas na esfera social, em que as relações humanas centram-se nas restrições dos indivíduos e não em suas habilidades, fecha aspas. É justamente isso, quando se vê uma pessoa com deficiência, enxerga primeiro a deficiência e o que ela não pode fazer, ao invés de enxergar a pessoa e suas potencialidades. Então, é isso que a gente precisa mudar. E aí, quando a gente fala sobre pessoa com deficiência visual, os dois grupos são a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão. A pessoa cega, ela, mesmo sendo considerada pessoa cega, ela pode ter algum residual visual. Ela pode, por exemplo, identificar a mudança de claro e escuro. E a pessoa com baixa visão, existem diferentes tipos de baixa visão. Então, geralmente, quem ouviu falar sobre baixa visão alguma vez, tem aquela ideia de que, para a pessoa com baixa visão, a gente precisa ampliar tudo. E nem sempre é assim. Então, volto novamente para aquilo, conheça a pessoa e pergunte, né, o que é que ela precisa realmente. Existem diversos tipos de baixa visão. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma baixa visão que dificulte que ela enxergue uma distância de 30 centímetros do rosto dela, por exemplo. Então, ela vai ter dificuldade de enxergar o chão, que está bem mais de 30 centímetros. Ao se locomover, ela pode necessitar do uso da bengala. E ela pode, mesmo sendo pessoa com baixa visão e usando a bengala para se locomover, ela pode conseguir ler sem auxílio ou com mínimo auxílio óptico. Então, enfim, existem uma série de grupos e de questões diferentes que é importante que vocês saibam sobre isso quando vocês pensem em produzir. E outro conceito que eu gostaria de trazer é o conceito de acessibilidade. Quando a gente pensa em acessibilidade, geralmente a gente pensa em rampa e elevador,
que é aquilo que é mais visível, né, que está mais claro, as alterações que são mais perceptíveis e que geralmente estão no ambiente. Mas a acessibilidade, ela vai muito além disso. Cláudia Werneck, ela tem uma citação que eu gosto muito, que ela compara a acessibilidade com a gravidez. Ela diz que ou o lugar, né, ou aquilo é acessível ou não é acessível, igual a gravidez. Ninguém fica meio grávido, do mesmo jeito que não tem meia acessibilidade. E aí eu estendo um pouquinho, não existe meia inclusão. O conceito de acessibilidade que eu trouxe para vocês, ele foi retirado da Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, e define acessibilidade como, abre aspas, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, isso inclui um lugar gigantesco em que nós podemos atuar, né, no campo da acessibilidade, e eles foram muito felizes ao estender a acessibilidade, né, além de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, e eu acrescento que o que pode facilitar a vida de uma pessoa com deficiência, uma tecnologia assistiva, um recurso que facilite a vida de uma pessoa com deficiência, com certeza também vai ajudar outras pessoas que não foram público-alvo daquilo ali. Vão facilitar a vida e o contexto de diversas pessoas em diferentes instâncias. E agora vamos finalmente focar na tecnologia assistiva. Eu trouxe essa imagem de um quebra-cabeça com várias peças coloridas e uma pecinha vermelha se aproximando para se encaixar, que é justamente como eu vejo a tecnologia assistiva no meio de tudo isso. Ela é uma das partes, né, que vão contribuir para que a inclusão realmente seja efetivada. Ela não é a peça fundamental, mas ela coopera muito para que uma sociedade tenha derrubadas essas barreiras que atravancam a inclusão e o acesso de pessoas com deficiência. A tecnologia assistiva, ela tem inúmeras definições. Eu trouxe uma delas, que é a da American with Disabilities Act, da ADA, de 88, que foi um ato promulgado nos Estados Unidos e que traz tecnologia assistiva como, abre aspas, todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência, fecha aspas. Então, a tecnologia assistiva, ela vai desde um lápis, que pode ter uma escrita, uma ponta mais grossa, uma escrita mais forte, até um computador de última geração que faça movimento num braço mecânico através das ondas captadas pelo cérebro. A tecnologia assistiva, ela abarca um espectro gigantesco, incluindo a inteligência artificial, mas nós ainda vamos chegar lá. A tecnologia assistiva, ela vai funcionar como uma ferramenta de equidade. E aí eu trouxe duas imagens. Uma das imagens tem igualdade escrito no rodapé, um jogo de futebol acontecendo, uma cerca, e atrás dessa cerca há 3 pessoas. Uma dessas pessoas é alta, está sobre um caixote, e a cerca fica mais ou menos na altura do peito dela. E ela consegue acessar visualmente o jogo. A segunda pessoa, ela é de estatura mediana, ela também está sobre um caixote, de ponta de pés, escorada na cerca, e a cerca fica mais ou menos na altura do nariz dela, então ela consegue acessar visualmente o jogo de futebol. E a terceira pessoa é uma pessoa em cadeira de rodas que está ao lado do caixote. A segunda imagem, no rodapé, tem escrito equidade, e traz essas 3 pessoas. A primeira pessoa alta está em pé, junto à cerca, a cerca batendo nos ombros dela, ela está com o braço erguido.
acessando visualmente o jogo. A segunda pessoa, estatura mediana, está sobre 2 caixotes e agora a cerca está sobre o peito, na altura do peito dela, ela também consegue acessar visualmente o jogo. E a terceira pessoa, em cadeira de rodas, subiu através de uma rampa e a cerca também está na altura do peito dela, ela também consegue acessar visualmente o jogo e ergue o braço torcendo. Então, é isso que a gente precisa garantir com as tecnologias assistivas. A gente não precisa dar igualdade, oferecer a mesma coisa para todas as pessoas, e sim fornecer aquilo que cada um necessita para que todos tenham o direito a ter o mesmo acesso. E aí eu trouxe algumas tecnologias assistivas para que vocês conheçam, caso não conheçam ainda. Então, a primeira imagem tem um leitor autônomo. O leitor autônomo, ele vai funcionar, ele tem uma bancada, tem vários botões em formatos diferentes, com cores contrastantes que ajudam na identificação. Você coloca o material a ser lido sobre a bancada. Ele tem atrás uma haste grande e no topo da haste tem uma câmera. Essa câmera vai escanear a imagem do livro, da revista, do texto que você colocou para ser lido e vai transformar ele em OCR, vai converter aquela imagem num formato de texto que seja acessível. E aí a pessoa que está utilizando esse leitor autônomo pode ter acesso a esse texto tanto no formato de áudio, então uma voz sintetizada vai ler aquele texto, quanto ela pode salvar aquele texto num PDF acessível ou num formato de texto acessível num pendrive para ler depois em casa, para ler através de uma linha Braille, enfim, para ler como ela está mais confortável. Depois, a foto de um teclado com letras ampliadas. Então, esse teclado ajuda pessoas com baixa visão que necessitem da ampliação da fonte. Ao lado, tem uma lupa eletrônica. Essa lupa eletrônica, existem todos esses equipamentos a gente pode encontrar no mercado de diferentes marcas e com algumas pequenas mudanças de funcionalidade. Mas o básico funciona dessa forma. A lupa eletrônica, ela vai ampliar várias vezes, bem mais do que as lupas analógicas, e algumas também permitem a mudança de contraste do fundo com a fonte, como é o caso da lupa da fotografia. Ela está sobre um texto, numa folha branca, com a fonte escrita em preto, e a imagem que aparece na lupa é a palavra aluno, bem grande, em branco, sobre um fundo preto. Então, foi alterado o contraste da fonte com o fundo. E a última imagem é um conjunto, a imagem de uma impressora Braille e ao lado a imagem de uma impressão, uma folha impressa em Braille e em tinta. A impressora Braille, ela veio para ajudar bastante, né, no volume de impressão, quando se precisa imprimir muita coisa, e na agilidade da adaptação desse material. Então, se formata o texto da mesma forma que se formata no Word ou em qualquer outro editor de texto, se formata um texto dentro da formatação específica para o Braille e se manda imprimir, e ela pode fazer cópias, enfim, imprimir volumes maiores. Em seguida, a gente tem a foto de uma linha Braille. A linha Braille, ela vai ser um hardware que pode ser acoplado ou não ao computador. Algumas são autônomas, não precisam do computador, outras necessitam do computador, e ela vai basicamente fazer a leitura, possibilitar que o usuário faça a leitura do texto que está escrito no computador ou do texto que está no arquivo que você vai colocar nela, no pendrive, em Braille. Ela tem literalmente uma linha onde vão ser formados os caracteres Braille, para que a pessoa possa ler, e esses caracteres vão mudando à medida que a fluência a pessoa vai prosseguindo no texto. Algumas dessas linhas Braille, elas possibilitam edição de texto, escutar o texto em áudio também, salvar em diversos formatos, enfim, aí isso vai variar de modelo para modelo. As linhas Braille são uma tecnologia assistiva muito boa,
além de para pessoas com deficiência visual, usuários do Braille, elas também são fundamentais para pessoas surdo-cegas que não tenham residual auditivo suficiente para acessar a informação através do áudio do computador, do sintetizador de voz, por exemplo. Coloquei também uma lista de alguns softwares ou aplicativos, né? Então, a gente tem diversos tipos, eu não coloquei um só aqui, porque há uma gama enorme de softwares que são ampliadores de tela, e eles ampliam a tela de diferente forma, ou só texto, ou só imagem, ou tudo junto, ou uma área que a pessoa escolha. Mudança de esquema de cores, que ele possibilita essa mudança igual à lupa eletrônica, essa mudança de cor de fundo e cor da letra para dar mais conforto ao usuário, porque algumas pessoas sentem mais conforto ao ler num tipo de contraste que seja diferente desse mais usual, que é o fundo branco e a letra preta. Existem também extensões para navegadores que possibilitam tanto essas mudanças no esquema de cores, quanto essa mudança de tamanho, ampliação de tela. A gente tem também, eu coloquei 3 ícones de alguns dos leitores de tela mais usados, que é o NVDA, o JAWS e o Orca. Os leitores de tela são softwares que funcionam junto com sintetizadores de voz. Então, eles vão basicamente transformar todo o texto que tiver num formato acessível, que tiver num formato que a gente, a grosso modo, que tiver no formato que a gente consiga selecionar, né, que ele não esteja no formato de imagem, eles vão transformar esse texto em um texto lido através de um sintetizador de voz, vão transformar esse texto em áudio, para que eles se tornem acessíveis para pessoas que estejam utilizando o leitor de tela. E a gente tem um aplicativo, que é o Be My Eyes. O Be My Eyes, ele vai juntar pessoas com deficiência visual que precisem de uma informação visual em algum momento, com pessoas videntes, pessoas que veem, para que estejam dispostas a escrever. Então, quando a pessoa necessita, ela faz uma chamada, e essa chamada disparada, a primeira pessoa, o primeiro voluntário que atender, vai receber a chamada de vídeo e vai fazer a descrição do que a pessoa tiver precisando através da câmera que ela vai apontando. Também temos algumas outras tecnologias assistivas que são mais corriqueiras, talvez vocês até tenham se deparado com alguma delas no dia a dia. A primeira foto é uma rotuladora Braille, essa talvez seja mais complicada, vocês não tenham visto com tanta frequência, mas ela é basicamente isso, uma rotuladora, ela faz etiquetas escritas em Braille, para que você tenha acesso mais fácil, por exemplo, a diferenciar latas. Qual a diferença de uma lata de um creme de leite para uma lata de um extrato de tomate, se eu quero fazer uma sobremesa? Então, o ideal é que tenha essa rotuladora, já que as latas não vêm com essa indicação ainda de que produto é aquele, para que a pessoa tenha mais autonomia no uso de diferentes elementos. Abaixo tem a foto da reglete, de um tipo de reglete e do punção. Essa reglete é a reglete mais comum, que ela é uma prancheta de madeira com uma régua, um gabarito de metal, e o punção é isso que a pessoa está segurando na foto, ele tem uma ponta fina, essa ponta é romba, não fura, e ela vai servir para fazer o relevo do Braille, manualmente. Do outro lado, à direita, a gente tem a foto de um elevador, do painel de um elevador. E aí, por que um elevador? Para além dos números do painel numérico, do painel dos botões estar em Braille, os elevadores também precisam ter avisos sonoros para serem acessíveis. Eles precisam indicar se estão subindo ou estão descendo e qual andar que ele parou, ou para qual andar ele está indo, para que a pessoa tenha autonomia também ao utilizar o elevador, não precise de alguém que vá dizer em que andar o elevador parou, ou para se ele está subindo ou está descendo. E abaixo é a foto de um acionador de semáforo de pedestre. O acionador de semáforo de pedestre,
Em alguns lugares, a gente já encontra o semáforo que tem um sensor sonoro, ele solta um apito, inclusive um apito bem alto, mas esse é diferente. Ele tem, acima do botão, uma placa metálica com uma escritura, uma instrução em braille. Porque esse semáforo, especificamente, ele não só faz aquele apito, né, ele só dá, na verdade, aquele apito pontual para começar e para terminar, mas ele também dá informações sonoras do início, da abertura do semáforo e de quando ele está perto de fechar, para que a pessoa possa se programar e decidir se vai atravessar a rua ou não. Outras tecnologias, o uso do cão-guia, o uso da bengala branca e a última foto da direita é a para-atleta Terezinha de Jesus correndo na Olimpíada com o guia vidente. Então, todos esses três são recursos de tecnologia assistiva que ajudam na locomoção. O cão-guia no Brasil ainda é difícil. Se tentou fazer um projeto de cão-guia robô, se vocês procurarem, vocês vão encontrar algumas matérias sobre isso, mas em alguns grupos essa ideia foi um pouco rejeitada e, enfim, vocês podem encontrar argumentos contra e argumentos a favor o cão-guia robô, mas ele ainda era um protótipo. Eu não tive mais notícias se ele chegou a ser comercializado, mas era uma ideia bem controversa. E outras tecnologias assistivas de baixíssimo custo, acima a foto de um caderno com pauta ampliada. Então, os espaços entre as linhas são maiores para pessoas que precisam escrever com a letra maior. Abaixo, a foto de um lápis 6B e de uma caneta, que a gente chama de caneta de ponta porosa, porque ela faz um risco mais grosso e mais vívido. E o lápis, a mesma coisa, ele escreve mais grosso e com um preto mais forte. E na foto da direita, um plano inclinado. Esse plano inclinado da foto, ele está em madeira, mas existem infinitas formas de fazer um plano inclinado, desde um plano inclinado que ele vai se ajustar à altura, à angulagem da altura de acordo com a necessidade do usuário, até um plano inclinado feito de cano de PVC. Então, esse plano inclinado vai basicamente trazer mais para perto da pessoa aquilo que ela teria que se curvar para se aproximar, se ela precisa de alguma forma estar mais perto daquilo que ela vai manusear. Então, esse plano inclinado ajuda pessoas com deficiência física e também pessoas com deficiência visual a terem acesso àquilo que elas precisam ler ou manusear de uma forma mais ergonômica. A gente tem o sistema Braille, que, diferente da Libras, que é uma língua, a Libras é Língua Brasileira de Sinais, nossa segunda língua oficial no Brasil, o sistema Braille é um sistema de transcrição. Então, eu não falo o Braille, eu não escrevo de português para o Braille. O Braille é um sistema de transcrição. O que eu vou passar o que está escrito em tinta para o Braille, que é em relevo. Eu posso passar de português para o Braille, de inglês para o Braille, de japonês para o Braille, enfim. O sistema Braille, ele abarca não só letras e números, como está na fotografia. Na fotografia está o alfabeto em Braille e abaixo em tinta, e a representação do sinal de número e dos números de 1 a 0 e o número 2001. Além disso, ele abarca sinais de pontuação, sinais de matemática, fórmulas químicas, até partituras musicais a gente pode escrever em Braille. O Braille, ele é a combinação de 6 pontos divididos em 2 colunas de 3 pontos cada um, que a gente chama de cela Braille, que é o que eu estou projetando na tela. E, através da combinação desses 6 pontos, nós podemos fazer todos esses códigos e combinações de códigos que vão possibilitar essa escrita em relevo. A escrita no Braille pode ser com a reglete e punção, que eu já mostrei anteriormente, e pode ser com a máquina de escrever. Aqui eu estou colocando a
foto de uma máquina no estilo Perkins, a Perkins tradicional. A Perkins é uma das marcas que produz a máquina de escrever em braille, mas existem diversos modelos. Basicamente, ela vai funcionar com a tecla de avanço de página, com a tecla de retrocesso de cela, a tecla de espaço, que é essa tecla central, e 6 teclas que correspondem aos 6 pontos braille que formam a cela. Então, a gente digita de acordo com o ponto desejado, ou os pontos desejados. E onde é que a tecnologia assistiva se alia à inteligência artificial? Então, a gente tem alguns recursos de inteligência artificial que não foram pensados para pessoas com deficiência, mas podem ser usados como tecnologia assistiva. E eu trouxe para vocês alguns recursos que foram inicialmente pensados como tecnologia assistiva e utilizam a inteligência artificial. Então, a gente tem aqueles óculos no estilo o óculos do Google, que a gente conecta com a internet e aí tem uma série de acessos. Então, por exemplo, com esse óculos você pode ter informações do GPS em tempo real, você pode apontar e fazer a leitura de placas, a leitura de menus, a leitura de letreiros e outras funcionalidades que não foram necessariamente pensadas para pessoas com deficiência visual, mas podem ser utilizadas por elas. Temos o Google Lens, que é um aplicativo que também faz reconhecimento de imagens e tradução dessas imagens em palavras. Então, pode fazer a leitura de placas, que seriam imagens capturadas pela câmera do celular, leituras de textos em diversos ambientes, desde que ele consiga captar bem com a câmera. E a gente tem 2 aplicativos que foram pensados para reconhecimento de imagens e tradução dessas imagens em descrições, que é o SimAI, ou AI, e o TapTapSee, que foi feito para o iOS. Então, esses 2, eles tiveram atualizações, algumas recentes, outras nem tanto, para o contexto do Brasil, e eles reconhecem, inclusive, valor de notas de real. Então, se você quer sair, quer combinar a cor de roupa, por exemplo, ele se aponta e ele identifica que é uma camisa vermelha, uma camisa laranja, uma camisa branca, e reconhece também notas, que facilita bastante, né? As notas do real, elas têm tamanhos diferentes para facilitar essa identificação tátil, mas na prática, essa identificação, ela fica, tirando as notas assim, que são extremamente pequenas, como a de 2 e as grandonas, ela fica muito dependendo de você ter outras notas junto para comparar o tamanho. Então, ter um aplicativo desse tipo ajuda bastante, né, e contribui novamente para a autonomia da pessoa. E a gente também tem a questão da domótica inclusiva, que é a automação das casas, né? E aí ela não foi pensada necessariamente para pessoas com deficiência, mas a gente pode usar inúmeros recursos da domótica para facilitar a vida de pessoas com diversos tipos de deficiência. E aí não só com pessoas com deficiência visual, né, mas também para pessoas com deficiência visual. E a gente também pode usar robôs assistentes. Coloquei a foto do Ashimo, ou Ashimo, não sei bem como pronuncia, que é um robô assistente da Honda, que auxilia em atividades de vida diária. Então, à medida que esses robôs, que essas inteligências forem evoluindo, né, elas podem ser programadas para aprender de acordo com a necessidade de pessoas com deficiência visual. Então é isso, pessoal. Eu coloquei para finalizar a fotografia de uma flor dente de leão com várias sementinhas sendo espalhadas. Eu espero que a sementinha da inclusão tenha, nesse tempo curtinho, atingido vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar aqui, mas caso vocês precisem de outra dúvida depois desse momento ou queiram entrar em contato para qualquer coisa, meu e-mail é patricia.pordeus@ufrpe.br. Obrigada.
Boa noite, professora. Boa noite. Veja só, temos umas perguntas aqui no chat, Uhum, tá? Eu vou ler para você e você responde aí para o pessoal. certo. Foi perguntado qual a importância das tecnologias assistivas nesse momento de pandemia. Muito bom. Tu vai fazer pergunta por pergunta ou vou respondendo por bloco? Vamos Dá para responder por responder de uma perguntas, que por uma, né? não são Uhum, muitas não, tá bom? certo. Então, as tecnologias assistivas, elas têm um papel muito importante nesse momento de pandemia. Primeiro que todos nós estamos tendo que nos adaptar, né? É uma realidade que muita gente não estava acostumada. Então, várias tecnologias assistivas, principalmente softwares, estão auxiliando muito nossos alunos com deficiência, tanto na adaptação de material, quanto na facilidade, né, e facilitação do acesso. Não só para alunos com deficiência visual, mas para alunos com deficiências diversas. Então, a gente tem algumas ferramentas que, por exemplo, geram legendas instantâneas e ajudam pessoas surdas, usuárias da língua portuguesa, a acompanharem reuniões que estão acontecendo, ou videochamadas que estão acontecendo em tempo real. A gente tem os leitores de tela que eu falei, que auxiliam alunos que antes usavam só o Braille e agora estão tendo que receber todo o material através do formato digital. Então, tem que ter essa mediação, né, essa ferramenta para poder acessar esses materiais. Então, as tecnologias assistivas, elas têm um papel primordial nesse momento, para que a gente consiga garantir ou tentar minimizar as lacunas, né, de falta de acesso nesse momento de distanciamento social. Perfeito, professor. Tem mais um comentário aqui. A Luedna Sheila. Professora Patrícia, a senhora enfatizou uma situação que a acessibilidade não tem como ser pela metade. Logo, ainda estamos distantes dessa acessibilidade de ponta. Isso. Infelizmente, a gente ainda está caminhando, né? Temos muitos avanços, é inegável, alguns retrocessos. Nós temos uma das legislações mais completas em relação à pessoa com deficiência, a garantia de direitos, mas essa legislação ainda não está efetivamente colocada em prática. E mais do que a legislação, né, nós precisamos quebrar muitas barreiras ainda na nossa sociedade. Então, a gente ainda tem uma sociedade muito capacitista, que enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa doente, como uma pessoa que tem um problema, como uma pessoa que é coitadinha. Então, a gente ainda tem uma série de barreiras que precisam ser quebradas. As barreiras físicas, que ainda existem, apesar da gente, há décadas, já ter legislações específicas para essas questões. A gente tem barreiras atitudinais, barreiras metodológicas, barreiras tecnológicas ainda, porque muitas dessas ferramentas de tecnologia assistiva que poderiam facilitar muito a vida das pessoas têm um valor extremamente caro, muito alto. Então, são ferramentas que garantem o acesso, mas são inacessíveis financeiramente para a maioria da nossa população. Estão muito além do padrão que a nossa associação, que a nossa sociedade pode pagar, pode acessá-las. Uma linha Braille, por exemplo, pode custar mais de 20 mil reais. Agora, com a alta do dólar, eu nem faço ideia de quanto ela possa estar custando. Essas lupas eletrônicas que eu mostrei para vocês, não essas, mas um outro modelo, custa em torno de 15 mil reais. Então, é um preço muito alto para uma tecnologia que poucos podem pagar. Ainda temos muito que caminhar e lutar pela acessibilidade, né? Pouco a pouco, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguindo mudar. Mas ainda não temos nem acessibilidade, nem inclusão total no Brasil. Professora, só essas colocações que a gente encontrou aqui no chat.
Muito obrigado, viu, por Ok. estar conosco aqui da nossa semana. Obrigada também. Boa noite e bom evento para vocês. Dando continuidade à nossa programação, teremos agora a apresentação cultural da Escola Municipal Irmã Zélia de Nicásio. Décima sétima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020. Tema nacional: Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Tema local: Inteligência Artificial e os desafios para a formação do século XXI. A tecnologia e a questão humana. O que ainda não se consegue resolver sem IA. Inteligência Artificial foi o tema escolhido para a 17ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2020, que ocorrerá no mês de outubro em todo o país. Vislumbra-se que a IA pode trazer ganhos na promoção da competitividade e no aumento da produtividade brasileira, na prestação de serviços públicos, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na redução das desigualdades sociais, entre outros. Nesse sentido, é possível compreender que a inteligência artificial é um tema global importante para a atualidade, uma vez que trata-se de um campo científico de grande relevância para a sociedade, a qual pode ser beneficiada pelo desenvolvimento de estudos e pela aplicabilidade práticas das descobertas acerca de tudo o que a IA vem significativamente transformar e proporcionar para a história do avanço tecnológico nacional, a internacional, vencendo barreiras e conquistando fronteiras. Desse modo, percebe-se o quão diverso é a interpretação e a utilização da inteligência artificial na nossa vida. De acordo com o subtema escolhido por esta unidade de ensino, a tecnologia e a questão humana, o que não se pode fazer sem inteligência artificial, abriram-se muitos horizontes para análise e reflexão do tema. Nessa direção, ao ouvirmos toda a comunidade educativa da equipe de docentes da educação infantil, ensino fundamental de 9 anos, anos iniciais e anos finais, e da educação de jovens e adultos, após o levantamento de conhecimentos prévios de todos, a problemática apontada de forma mais predominante foi a questão da humanização, diante dos desafios do ensino e aprendizagens em época de pandemia na metodologia remota. As perdas humanas para o Covid-19, a superação de doenças por várias pessoas da comunidade e o reconhecimento aos nossos médicos, enfermeiros e cientistas e demais profissionais da linha de frente na luta pela sobrevivência perante o desconhecido e letal coronavírus. A ciência se reconstruindo, se reinventando, formando e informando toda uma sociedade. É o que estamos todos testemunhando, graças também à inteligência artificial. Para ilustrar nosso fazer pedagógico à luz da BNCC e favorecer o desenvolvimento das atividades didáticas, a maioria dos professores consideraram a interdisciplinaridade entre arte, ciência e língua portuguesa indispensável para direcionar as aulas remotas para o presente projeto. Diante disso, foi sugerido e aceito o trabalho
com o clipe da música Pequenas Maravilhas do filme A Família do Futuro, o que é um misto de relevância da exatidão da ciência, mas em consonância aborda a questão humana e social, da união e da família, das várias situações de cada família, sendo este um filme produzido pela tecnologia da IA. Diante disso, a nossa apresentação artística traz a reflexão do filme, da letra da música, mas, sobretudo, vem sensibilizar como é sublime a união da ciência em favor do bem-estar social e da luta pela vida, porque toda vida importa, e de forma dialética trazemos a seguinte questão: o que ainda não se consegue resolver sem IA, inteligência artificial? E foi apontada por muitos de nós desta comunidade escolar que o valor da vida, a importância de cada ser vivo para o planeta. Essa consciência depende do direcionamento de cada um, que cada um considera importante para cada tecnologia científica, quando usada para o bem comum. Muitos instrumentos decorrentes da inteligência artificial salvaram vidas e descobriram tratamentos ao longo da história da humanidade, e assim deve permanecer acontecendo. Portanto, sigamos sempre unidos em favor da vida sempre. Escola Municipal Irmã Zélia de Nicásio, educando com amor e compromisso de mãos dadas pela inclusão. Deixa ir, tire o peso dos seus ombros pra seguir, sem se lamentar dos tombos. Deixe entrar essa luz que te define no final. Ficarão somente as recordações. Das angústias põe a luz que vai brilhar, envolver a tua vida e tudo bem. Se pra mim você se volta, eu já sei. Sentimento prevalece no final. A vida se faz com essas horas, pequenas maravilhas na voz do coração. Mundos se vão, mas essas horas, breves horas, ficarão. Tudo que eu errei, as águas vão levar, mas eu agora sei que estou no meu lugar. Ficarão somente as recordações.
sentimento prevalece no final. A vida se faz com essas horas, pequenas maravilhas na voz do coração. Mundos se vão, mas essas horas, breves horas, ficarão. Tudo que eu errei, as águas vão levar, mas eu agora sei que estou no meu lugar. O que é inteligência artificial? Tecnologia que propicia máquinas inteligentes para resolver problemas, aumentando a produtividade e aprimorando áreas como saúde, finanças, marketing e vendas, atendimento ao cliente e agricultura. Inteligência artificial. Ela é boa para um ser humano porque ela é a internet das coisas. Tecnologia das informações, realidade aumentada, aprendizada de máquina. Convidamos a professora Josineide, coordenadora do IFPE, Campus Pesqueira, para se pronunciar. Boa noite a todos e todas. Minha fala vai ser breve, né? Eu gostaria apenas de agradecer, então, uma imensa gratidão nesse momento, né, primeiro, por ter aceitado esse convite que o professor Valdemir Mariano, que é o diretor do campus Pesqueira, me fez, de poder, junto com a professora Marta Antonieta, organizar esse maravilhoso evento. Então, agradecer a todos que participaram dessa semana conosco, que nos prestigiaram, que participaram das palestras, agradecer às escolas que apresentaram maravilhosos trabalhos nesse período, agradecer aos palestrantes que nos trouxeram tantas informações valiosas. E eu acredito que todo esse conjunto de atividades nos fez enriquecer, né? Nos fez ver a inteligência artificial de outra forma. Porque, por muito tempo, né, se acreditava que a inteligência artificial era um mito, era um produto apenas de ficção científica. E a gente pode perceber nesse período, né, nessa semana que estudamos tanto, né, que vimos tanto esse tema, a gente pode perceber que a inteligência artificial está no nosso dia a dia, que ela é uma aliada nossa e que a gente precisa realmente se familiarizar com ela. Então, meu sentimento é realmente de gratidão por esse maravilhoso trabalho que nós conseguimos realizar e que, com a ajuda de todos, né, de todos que participaram, quem estava de trás das câmaras, as escolas, os palestrantes, né, que trouxeram temas maravilhosos. Então, realmente, só para agradecer, né? Nós só temos a agradecer por toda essa participação que vocês tiveram, né, por ter enviado os trabalhos, maravilhosos trabalhos. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador da poesia, né, que tivemos o concurso de poesia e foram várias pessoas inscritas que se inscreveram, então, muito bom ver essa participação de todos. Então, meu sentimento é de gratidão, que nós possamos estar no próximo ano fazendo mais um evento muito brilhante e que todos possam realmente participar. Então, muito obrigada.
Convidamos o professor Valdemir, diretor do IFPE Campus Pesqueira, para se pronunciar. Boa noite a todas. Nós que fazemos o Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira, agradecemos em muito por esse momento valioso de trabalho colaborativo, construtivo, harmonioso. E desta forma nós precisamos saudar toda a comunidade de Pesqueira, saudar os gestores escolares, tanto da rede pública municipal, como também a rede pública estadual de ensino, saudar também os gestores da rede privada de ensino, saudar toda a população de Pesqueira, os nossos queridos professores e queridas professoras, saudar toda a comunidade do Instituto Federal de Pernambuco, do Campus Pesqueira, e também fazermos as nossas saudações muitíssimo especiais à nossa prefeita Maria José, a secretária de Educação do município, a professora Cleide Oliveira, saudar também a professora Marta Antonieta, nossa grande parceira nesse projeto de construção coletiva da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, um projeto que se torna exitoso, que já se tornou exitoso, extremamente valioso, com amplo sucesso, a partir já da terceira edição de uma construção coletiva, participativa, colaborativa entre o IFPE Campus Pesqueira e a Prefeitura Municipal, precisamente a Secretaria Municipal de Educação. Então, desta forma, nós ficamos muito felizes em poder contribuir com esse projeto e, ao mesmo tempo, receber a contribuição valiosa da Prefeitura para o desenvolvimento de um projeto tão importante no âmbito da ciência, da tecnologia, da educação, da arte, do desporto, das humanidades como um todo. Desta forma, estamos com o sentimento do dever muito bem cumprido. E isso graças a um trabalho fenomenal desenvolvido pela comissão interna que nós criamos, comissão esta que tem a professora Josineide Braz de Miranda à frente, como presidenta, e também temos a participação fundamental dos professores Rafael Ronen, professora Thaisa Maria, professor Igor Neto Batista, que ministrou a palestra de abertura, uma palestra sensacional, fabulosa, com muita propriedade e com todo o cabedal de conhecimentos que o professor Igor Neto Batista detém nessa área. E, naturalmente, precisamos agradecer ao trabalho fenomenal, com todo esse apoio técnico do nosso emérito diretor de pesquisa, pós-graduação e inovação, professor Manuel Henrique, que está aí nos bastidores desde o início do evento, colaborando muito com seus conhecimentos, com todo o apoio técnico. Gratidão, professor Manuel, por esse trabalho fenomenal. Agradecer aos nossos queridos palestrantes do nosso campus, do quadro docente, o professor Igor Neto Batista, professor Bruno Gomes de Oliveira e o professor Felipe Lucena, que participaram ministrando palestras importantes sobre a temática desse ano, que foi inteligência artificial, os desafios para o século XXI. É importante a participação da rede federal, aqui representada pelo Campus Pesqueira, pelo IFPE, nesses projetos coletivos construídos com a força do poder público municipal, com o poder público estadual. Então, desta forma, nós que fazemos a rede federal e que estamos hoje em momento de celebração, porque recentemente tivemos a divulgação pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, responsável pela avaliação dos cursos superiores de todas as universidades e faculdades do país, e com o resultado do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o resultado do ENAD 2019 apontou o Campus Pesqueira com conceito 4 no curso de bacharelado em enfermagem. Esse é um marco
importantíssimo que nós precisamos divulgar amplamente. E outro resultado importante da nossa rede foi que dos 41% dos cursos avaliados na rede federal de educação profissional, da qual o IFPE faz parte, 41% dos nossos cursos foram avaliados no ENAD com conceito 4, considerando que, no âmbito das outras universidades, das outras esferas públicas e privadas, nós tivemos um índice de 31%. Então, a rede federal, nesse momento, comemora esse marco fundamental de desenvolvimento científico e tecnológico e de consolidação dos nossos cursos superiores. A interiorização dos cursos superiores é um marco de desenvolvimento e de inclusão social em nossos municípios, especialmente na cidade de Pesqueira, onde estamos trabalhando há 27 anos. Então, desta forma, nós construímos projetos juntos. Já temos o projeto da Semana de Meio Ambiente, um projeto fabuloso. E agora nós avançamos cada vez mais com o projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já temos projetos conjuntos com a Prefeitura Municipal, como o programa PROEG, que nós estamos trabalhando, né, para a implantação de um PROEG, um convênio com o município. Estamos também com o projeto do PRO-IFPE, o Programa de Acesso, Êxito e Permanência, especificamente para o acesso dos estudantes do ensino fundamental à nossa instituição pelo modelo de seletivo do vestibular. Então, o nosso projeto do PRO-IFPE já é um projeto bastante exitoso, e fora os nossos programas de extensão que têm relações diretas com a Prefeitura Municipal, com o Poder Público Municipal, com as esferas públicas de forma geral, porque esse é o papel da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Esse é o papel do IFPE. Nós precisamos crescer, mas precisamos crescer em parceria com a rede pública de ensino, com a rede pública de educação. E esses projetos que estamos construindo no coletivo se tornam fundamentais para o desenvolvimento da educação em nosso país e para o fortalecimento da educação enquanto rede federal, rede municipal e rede estadual. É assim que a educação se fortalece e é assim que a educação se torna um instrumento de transformação de vidas e de transformação da sociedade como um todo. Dessa forma, quando a gente percebe também o valor, né, da temática apresentada esse ano, a temática da inteligência artificial, nós nos deparamos com algumas questões que são desafiadoras, porque a partir do momento em que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2009 encerrou as suas atividades, como isso vai se propagar? Quais são os impactos dos estudos da inteligência artificial e dos desafios da inteligência artificial para a formação de pessoas? E quando a gente fala de formação de pessoas, nós estamos falando da formação da própria criança, porque é no ensino fundamental que nós já precisamos desenvolver o pensamento computacional. É lá no ensino fundamental que a criança precisa ter já as noções básicas e fundamentais de programação de computador. E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar mecanismos, perspectivas de que realmente a inteligência artificial, de que realmente todo esse conjunto de informações da chamada economia 4.0, os instrumentos de desenvolvimento da educação 4.0, da indústria 4.0, se tornem realmente algo patente, algo palpável, já nas escolas, já no ensino fundamental, nas primeiras séries, para que isso se propague para as últimas séries do fundamental, para o ensino médio, o ensino técnico, a graduação, a pós-graduação, o PROEJA e assim por diante. Porque essa é uma estrutura em rede. O pensamento tem que ser computacional e isso tem que ocorrer já nas primeiras fases de desenvolvimento da inteligência humana que se dá na infância. Então, dessa forma, quando a gente fala em robótica, quando a gente fala em dados em nuvens,
quando a gente fala em internet das coisas, em simulação computacional, em máquinas inteligentes, em automação comercial, automação industrial, automação residencial. Quando a gente fala de sistemas especialistas, nós estamos mergulhando no mundo da economia 4.0, no mundo da educação 4.0, e nesse sentido, o campus Pesqueira pode contribuir e receber também a contribuição do conhecimento dos professores e dos gestores das esferas públicas, municipal, estadual e da rede privada, porque nós precisamos trabalhar na partilha de conhecimentos. Nós levamos conhecimentos e recebemos conhecimentos de todas essas importantes redes para crescermos no coletivo. E desta forma, nós já estamos contribuindo com projetos importantes. Atualmente, tivemos a aprovação em rede nacional de um projeto intitulado Iniciação Tecnológica 4.0, que vai reverberar em conhecimentos na área de inteligência artificial, de novas didáticas, novos modelos pedagógicos de ensino, e dessa forma utilizando o computador, utilizando o pensamento computacional, utilizando a programação. Oficinas 4.0, outro projeto importante já devidamente aprovado. Empreendedorismo 4.0, que poderá também ser outro projeto aprovado. Então, desta forma, todos esses projetos requisitam a participação, a integração com as esferas públicas de ensino, de educação, para que a gente possa mergulhar nesse universo da economia 4.0, da indústria 4.0 e também da educação 4.0, no foco do trabalho e do cumprimento da missão do nosso IFPE. E isso só será possível se nós estivermos integrados com vocês, amigos e amigas da educação de Pesqueira e de todos os municípios e distritos circunvizinhos ao nosso campus. Estamos trabalhando em rede. E desta forma, nós precisamos pensar que inteligência artificial, educação 4.0, indústria 4.0, economia 4.0 tem a ver, sim, com a mudança do perfil dos nossos projetos pedagógicos de ensino, tem a ver, sim, com o perfil de formação dos nossos professores, tem a ver, sim, com todo esse universo que vai reverberar em uma sociedade cada vez mais inteligente, mas com uma inteligência atrelada às máquinas, mas as máquinas a serviço do homem, do desenvolvimento do homem, e tudo isso a serviço da redução das desigualdades sociais. Fundamentalmente, inclusão social é o que a gente precisa angariar, consciência, tecnologia e inovação. Um abraço bem fraternal e que no próximo ano Deus nos permita que estejamos abraçados e trabalhando presencialmente na nova edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Gratidão por todo o apoio. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Valdemir. Boa noite. Nesse momento, eu quero aqui, em nome da Secretaria de Educação, em nome da secretária Cleide Oliveira, que no momento ela não pôde estar presente por motivo superior, em nome da Prefeitura Municipal de Pesqueira, agradecer, a nossa parceria com o Instituto Federal de Pesqueira, o Campus Pesqueira. Mais uma vez, na nossa 4ª edição, parceiros fiéis, Apesar dos contratempos, nessa nova roupagem, nessa situação remota que estamos vivendo, eu quero aqui, como o senhor bem disse, como Josineide disse, nesse momento, estar aqui para pedir e agradecer a Deus por mais um êxito. Nós conseguimos chegar ao evento de forma remota, mas que atingiu os nossos objetivos. Então, nós estamos aqui no sentido de gratidão. Agradecer a nossa parceria junto com o Instituto Federal. Agradecer aos nossos palestrantes, os professores do Instituto que se fizeram presente, ao professor Manuel Henrique, a minha parceira, que desde julho a gente vem se preparando, Josineide.
E assim a gente vem caminhando, né? Eu acredito que os objetivos foram alcançados, as palestras foram de suma importância, os temas bastante diversificados e atingiu o nosso objetivo. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer, né? Eu quero que a gente firme essa parceria por muitos anos, que a gente possa estar, como o senhor bem disse, de forma presencial para o ano, se Deus quiser. Agradecer a minha equipe, né? A equipe da Secretaria de Educação, a comissão julgadora dos textos, né? A Thaisa também aí do Instituto Federal, a Abigail, Francisca, deixa eu ver quem é que eu estou esquecendo. Aí Thaisa. Eu quero agradecer aos bastidores, né? A equipe aqui técnica, que estava de prontidão, professor Henrique, que está aqui de plantão, tirando direto. A Mabel, nossa mediadora, aos nossos professores, nossos alunos que capricharam nos projetos, né? E também, sem contar, o pessoal da logística, né? A gente não pode esquecer. Quem estava aqui também nos apoio, né? Trazendo lanche para a gente, né? Observando o que é que a gente está precisando, a equipe técnica. Então, assim, esse momento é como o senhor bem diz e Josineide disse, é gratidão. Então, eu quero só finalizar a minha fala também agradecendo e nos desculpando, né? Porque para a gente também isso é uma situação nova, né? Foi queda de internet, era a ausência do som. Então, assim, para a gente também é um momento de também nos desculparmos, né, com vocês, né? Fazer com que a gente aprenda com as falhas, né? Que a gente possa caminhar e que a inteligência artificial venha para isso, para melhorar a cada dia o nosso desafio, que para isso foi um desafio grande. Obrigada, viu, a parceria. Então, um abraço a todos, obrigada a vocês que acompanharam a gente esses 3 dias, né, esses 3 momentos, e daqui a pouco a gente vai divulgar o resultado, viu? Olha a emoção, olha os corações aí. Olá pessoal, como vocês veem aqui em movimento, né? Não dá para parar o trabalho é contínuo no Ministério desse tamanho, mas eu gostaria de ressaltar primeiro a importância do tema bioeconomia, que foi utilizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nesse ano, e para o ano que vem também um tema extremamente importante que vai mudar a história da ciência, que é inteligência artificial, a nova fronteira do conhecimento. Então, vai preparando já. Esse é um tema complexo, é um tema muito abrangente. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso ano que vem. Então, um grande abraço aí. Tchau, tchau. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria Amada Brasil. Governo Federal. A série de História da Tecnologia vai misturar passado, presente e futuro nesse novo capítulo. Com o oferecimento da Udacity, a gente vai contar a história da inteligência artificial, ou IA, desde as primeiras pesquisas, passando pelas revoluções e chegando nas possibilidades para o futuro. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você não é um inscrito, dá um joinha porque tá bem legal e também tocar no sininho para receber notificações a cada novo vídeo que é enviado por aqui. Fez tudo isso? Então vamos lá para a história da inteligência artificial. Esse tema é tão inspirador que Hollywood nunca deixou de falar dele. Desde Metrópolis, filme mudo de 1927, temos produções com robôs, computadores e programas que agem para o nosso bem ou em busca da nossa destruição. Rapidinho dá para citar também Blade Runner, a inteligência artificial, Ela, aquele sobre uma assistente pessoal com a voz da Scarlett Johansson, as franquias Matrix e Exterminador do Futuro, Eu, Robô, que é baseado na obra essencial de Isaac Asimov, e também 2001 Odisseia no Espaço, com o ameaçador HAL 9000. As ideias que são relacionadas com a inteligência artificial são de muito antes do surgimento da tecnologia que tornou tudo isso possível. O ser humano sempre quis que uma máquina fizesse o trabalho de agir e também pensar que nem ele. E estudos de várias áreas
começaram a ir por esse caminho especificamente durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts apresentam um artigo que fala pela primeira vez de redes neurais, estruturas de raciocínio artificiais em forma de modelo matemático, que imitam o nosso sistema nervoso. Outro artigo importante dessa época é o trabalho de Claude Shannon em 1950, sobre como programar uma máquina para jogar xadrez utilizando cálculos de posição simples, mais eficientes. Nesse mesmo ano, o lendário Alan Turing desenvolveu uma forma de avaliar se uma máquina consegue se passar por um humano em uma conversa por escrito que é lida por um avaliador. Esse é o teste de Turing, originalmente conhecido como jogo da imitação. Esse é o título do filme que retratou a vida do pesquisador, com Benedict Cumberbatch no papel principal. Em 1951 nasceu o SNARK, uma calculadora de operações matemáticas simulando sinapses, que são as ligações entre os neurônios. O responsável foi Marvin Minsky, que era aluno da dupla daquele primeiro artigo sobre redes neurais. Em 1952, Arthur Samuel cria um jogo de damas no IBM 701 que consegue melhorar por conta própria e vira um desafio à altura de jogadores amadores. Tudo isso que a gente falou até agora é bem relevante, mas veio antes do período considerado pontapé inicial. O marco zero foi em 1956, na chamada Conferência de Dartmouth. Esse encontro reuniu Nathan Rochester da IBM, o Shannon do artigo do xadrez, o Marvin do SNARK, John McCarthy e muito mais gente. Lá o campo de pesquisa foi batizado de inteligência artificial pelo McCarthy e até a máxima do setor foi definida. Cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. A partir daí, quem participou do congresso ou só curtiu as ideias mesmo, se juntou para fazer a IA sair do papel. As possibilidades eram tão animadoras que órgãos privados e governamentais investiram pesado na área, incluindo aí a ARPA, Agência de Pesquisa de Projetos Avançados dos Estados Unidos, mesmo lugar onde nasceu a internet. E olha só a sequência de avanços desse período. Em 57, Frank Rosenblatt apresenta o Perceptron. Esse algoritmo com o nome de personagem de Transformers é uma rede neural de uma camada que classifica resultados e começou como uma máquina chamada Mark I. Já em 58 surge a linguagem de programação Lisp, que na época virou padrão em sistemas de inteligência artificial e hoje inspira uma família inteira de linguagens. Em 59, vemos pela primeira vez o termo Machine Learning, descrevendo um sistema que dá aos computadores a habilidade de aprender alguma função sem serem programados diretamente para isso. Basicamente, significa alimentar um algoritmo com dados para que a máquina aprenda a executar uma tarefa automaticamente. Em 64, teve o primeiro chatbot do mundo, a Elisa, que conversava de forma automática, imitando uma psicanalista, usando respostas baseadas em palavras-chave e estrutura sintática. E em 69 é demonstrado o Shakey, primeiro robô que unia mobilidade, fala e certa autonomia de ação. Ele era lento e cheio de falhas, mas funcionava. O campo do processamento natural de linguagem era um dos mais promissores da época. Ele é o setor da IA sobre compreensão da fala humana e tem várias aplicações como tradutores, geração de linguagem em texto, reconhecimento de fala, processamento de voz e muito mais. Só que ao mesmo tempo em que a gente tinha essa expectativa lá no alto e muitos estudos acadêmicos, na prática não era tudo tão concreto ou tão rápido quanto esperado. Os robôs não andavam por aí com softwares super poderosos e por isso, no meio dos anos 70 até o começo dos anos 80, vivemos um período sombrio conhecido como Inverno da Inteligência Artificial. Uma era de poucas novidades, cortes nos investimentos e baixa atenção ao setor. A área precisava se reinventar e um dos campos que tornou isso possível é o de sistemas especialistas, proposto pela primeira vez por Edward Feigenbaum, no começo dos anos 80. Como o próprio nome já sugere, eles são softwares que realizam atividades que são complexas e específicas de um campo, fazendo o papel de humanos, mas com um raciocínio bem mais veloz e também uma base de conhecimento muito mais vasta. Esses sistemas aproximam a IA do mercado corporativo e aí vários setores percebem a utilidade de programas de computador que são inteligentes e são focados. Pega o exemplo das aplicações financeiras.
Um sistema especialista ajuda na análise de risco de crédito bancário, no gerenciamento de riscos e até utiliza algoritmos para melhorar o seu desempenho na negociação de ações e gestão de ativos no mercado financeiro. Se você curte esse tema, a Audacity tem, em parceria com a empresa de gestão RoadQuant, um nanodegree em IA aplicada em trading que envolve até a construção de modelos financeiros. Mas vamos voltar para a linha do tempo porque o Japão vai entrar na história com a chamada quinta geração de computadores, que foi uma tentativa desse país de investir na área de tecnologia e modernizar toda a indústria de 1982 até a década de 90, incluindo aí a inteligência artificial. Por um lado, isso colocou o Japão no mapa dos novos avanços de vez e também acelerou alguns setores, como o de microprocessadores e de supercomputadores. Só que o investimento foi descontrolado, sem contar a adoção de uma linguagem de programação que não tinha muita adesão, chamada Prolog, ideias maiores que o poder das CPUs na época. Um segundo pequeno inverno da IA aconteceu na metade dos anos 90, mas logo foi superado. A segunda metade dos anos 90 foi marcada pela explosão da internet comercial, uma história que a gente já contou aqui no Tecmundo. As redes se aproveitaram da IA para desenvolver sistemas de navegação e também de indexação. Programas que vasculhavam a rede automaticamente e classificavam resultados, como até o protótipo do Google, nasceram nesse período. E uma resposta prática do quanto essa área avançou veio em 1997, quando a máquina derrotou o homem em um jogo de xadrez. O campeão soviético Garry Kasparov foi derrotado em uma das rodadas pelo computador Deep Blue da IBM em partidas que repercutiram ao redor do mundo. O Deep Blue adotava um método de cálculo via força bruta, que analisava as possibilidades, previa as respostas e sugeria o melhor movimento. Foi uma prova de que a gente estava no caminho certo. E essas máquinas também foram desenvolvidas para nos ajudar, como provou em 2002 a iRobot, que lançou o primeiro Roomba. Esse assistente de limpeza autônomo que fica na sua casa dá de 10-0 nos robôs de décadas atrás por combinar eficiência em uma especialização, pré-configurações e também sensores de posicionamento, tudo isso trabalhando junto. Outro bom exemplo vem em 2005 com a Boston Dynamics, que já existia bem antes. Ela apresentou uma revolução na IA com aplicações em várias indústrias, como o robô Big Dog, capaz de se movimentar por terrenos de difícil acesso para humanos. Formas de cachorro e até humanoides estão cada vez melhores em mobilidade e também em inteligência. Desde cerca de 2005, a inteligência artificial também é estudada para aplicação em carros autônomos. O caso deles é bem complexo, já que essa plataforma precisa estar conectada com vários sensores do próprio veículo e também com o tráfego em si, de semáforos aos outros automóveis. Essa é uma área que deve levar alguns anos para se desenvolver plenamente, mas a gente já acompanha no presente alguns resultados. A DARPA mantém desde 2004 uma competição anual chamada Grand Challenge, que premia e também impulsiona projetos de carros autônomos. E de lá já saíram várias ideias e evoluções. Um dos destaques foi Sebastian Tran, da Universidade de Stanford, que venceu o desafio de 2005 com um veículo chamado Stanley, que era especializado em cruzar regiões desérticas em alta velocidade. Guarda esse nome porque esse pesquisador vai ser importante daqui a pouquinho. Tem ainda o caso da Waymo, uma subsidiária da Alphabet, que por sua vez é dona da Google, que já realiza vários testes com carros autônomos e quer tornar esse segmento popular até 2020. A partir de 2008, o processamento de linguagem natural voltou com tudo. A Google lançou seu recurso de reconhecimento de voz no iPhone para fazer pesquisas. E isso mostrou toda a integração da IA com todo o ecossistema da empresa. Em 2011, a própria Apple lançou uma assistente virtual, a Siri, que responde perguntas, pesquisa por você e até conta piadas. Ela é seguida pela Alexa da Amazon, que explodiu em popularidade, a Cortana da Microsoft e o Google Assistente. Também em 2011, a IBM voltou a ganhar as manchetes com o Watson, um supercomputador e plataforma de inteligência artificial. Para mostrar todo o seu potencial, ele venceu os melhores jogadores no game show televisivo de adivinhação Jeopardy! A partir daí, ele começou a ser aplicado em vários campos, como saúde, direito, reconhecimento de imagem e muito mais. Conhecida como a Universidade do Vale do Silício, a Audacity surge nesse ecossistema inovador dos Estados Unidos em 2011,
após o experimento do professor da Universidade de Stanford, Sebastian Tran, ao lado de Peter Norvig, em que eles ofereceram um curso online e gratuito sobre introdução à inteligência artificial. Mais de 160 mil alunos de 190 países fizeram a inscrição e mais de 400 superaram os alunos da própria Stanford. Após esse episódio, Tran percebeu que havia a necessidade de uma universidade voltada para a tecnologia que fosse prática, barata, acessível e altamente eficaz para o mundo. Daí surgiu a Audacity. Em 2012, a Google deu mais um passo em seus sistemas de IA. Consolidando tecnologias de desenvolvimento desde 2006 em Deep Learning, ela conseguiu treinar um algoritmo para reconhecer gatinhos em vídeos do YouTube? Bom, esse aprendizado profundo usa redes neurais com uma maior quantidade de camadas do que os pioneiros que discutimos, processando muito mais informações e deixando a máquina mais livre para fazer assimilações e classificar elementos. É assim que ela faz tarefas mais complexas, como reconhecer e catalogar fotos e também vídeos. O Deep Learning pode ser integrado com outro processo, a visão computacional, que é permitir que um sistema lide com obtenção, compreensão e também análise de imagens. A Afectiva, por exemplo, empregou isso em um reconhecimento de rostos para reconhecer emoções do rosto humano. Falando em presente, nos últimos anos foram várias as conquistas de inteligências artificiais no ambiente humano. Em 2014, um chatbot chamado Eugene Gustman conseguiu vencer o teste de Turing e convenceu os jurados durante uma conversa por escrito de que ele, que era um programa, na verdade era um humano. Já em 2016, a AlphaGo, desenvolvida pela DeepMind, virou mestre no jogo de tabuleiro Go e venceu o campeão mundial da categoria em uma série de vitórias que foram muito mais impressionantes que aquelas no xadrez de anos atrás, porque o algoritmo aprendeu todas as regras e estratégias do jogo, observando outras partidas e depois jogando contra si próprio para melhorar. Aliás, a gente normalmente só vê uma IA como uma interface simples e interativa, mas tem muita coisa por trás. A construção de uma inteligência artificial envolve uma série de algoritmos, que são instruções em código que devem ser seguidas, principalmente em Python, além de bibliotecas abertas com instruções e ferramentas que vão ditar todo o comportamento do código, e também um framework, que é uma estrutura um pouquinho mais complexa e que combina ferramentas e oferece um direcionamento mais prático para um projeto. E hoje em dia temos a IA em praticamente todos os processos que realizamos em eletrônicos. Ela está na organização de playlists ou sugestões do que assistir no seu serviço de streaming. Está nas estratégias do computador nos games. Está também nos processadores mobile, como o Kirin 980 da Huawei, e também nas respostas automáticas sugeridas quando você escreve um e-mail. E olha, tem muita, mas muita coisa que ainda está começando e que tem potencial para decolar no futuro. O Google Duplex, que é uma inteligência artificial que conversa via voz mesmo por telefone e agenda consultas ou reserva mesas em restaurante, pode virar algo bem mais completo em conversação. E tem ainda as GANs, que são redes geradoras adversárias, que são capazes de gerar conteúdos e produzir imagens, vídeos e sons. Empresas como a Adobe vão se beneficiar muito disso em edição nos softwares como o Photoshop. Já evoluímos muita coisa, mas tem muito trabalho pela frente. E essa é a trajetória da evolução da inteligência artificial até agora. Essa tecnologia já é impressionante e essencial para o nosso dia a dia, mas tem muito que pode evoluir e você pode fazer parte dessa história. A Audacity é a primeira escola de inteligência artificial do Brasil e tem cursos especializados na área para você virar craque no assunto, expandir seus conhecimentos e construir um currículo de respeito no mercado. Acesse udacity.com.br/inteligência-artificial, conheça melhor cada curso, faça sua matrícula e aproveite. Até a próxima!